Boa noite, pessoal. Para quem estiver assistindo gravada, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente que horas vão assistir. A gente está, na aula de hoje, nós vamos encerrar a parte básica de nomenclatura, né? Essa é a nossa terceira aula de orgânica. A gente teve uma primeira aula de orgânica falando muito sobre a estrutura do carbono, as hibridizações, os tipos de ligações, né? Sigma, pi. Né? Na segunda aula, a gente já entrou com a parte de nomenclatura para hidrocarboneto. Falamos das regras básicas, discutimos ali as categorias de hidrocarbonetos, né? Alcanos, alcenos, alcinos, falamos um pouco da estrutura deles e entramos na parte de numeração de cadeia. Falamos um pouco de qual é a regra para se numerar cadeias carbônicas, tá bem? O que está faltando para a gente fechar o ciclo de hidrocarboneto? Falar de cadeia ramificada. Então, hoje é uma aula para discutirmos nomenclatura de cadeia ramificada, tá bem? Passando essa aula, a gente entra nas funções orgânicas. E aí, dentro do estudo das funções, além da nomenclatura de cada função, específica de cada função, a gente vai falar um pouquinho de algumas propriedades, vamos dar ênfase para algumas funções, vamos mostrar para vocês o que é mais importante de você saber de cada função, tá? Porque geralmente quando a gente tem esse conteúdo no cursinho, perdão, nossa, segunda vez que eu engasgo no começo da aula comigo mesmo. Quando a gente tem esse conteúdo no cursinho, geralmente os professores, eles focam muito mais em duas coisas, que é identificar a função, tipo, como é que eu identifico um álcool? Como é que eu identifico uma amina? E dar nome. A gente vai um pouquinho além disso. A gente vai falar de algumas propriedades das funções. Algumas características do tipo solubilidade em água, se é solúvel ou não é solúvel na água, interações moleculares que cada função vai fazer, porque isso vai passar pela volatilidade. Algumas reações, a gente já vai entrar com algumas reações orgânicas famosas. Então, ele é um estudo, gente, mais recheado do que você já viu no cursinho, tá bem? Isso para a semana que vem, tá? Qual que é a minha previsão? Que além desta semana, a gente ainda tenha mais duas aulas de função orgânica. Não sei exatamente se vai ser na segunda-feira ou na terça-feira, vai depender do calendário, tá? Toda semana eu mando para vocês, mas a gente ainda tem mais duas aulas de função. E depois a gente entra na isomeria. Depois a gente entra na isomeria, tá? Paralelamente a isso, na outra aula da semana, a gente vai continuar com a boa e velha físico-química, né? A físico-química, a gente está, só para situar vocês, a gente está na parte de soluções. Então, amanhã, de tarde, né, que é a aula maior da nossa semana de química, a gente vai fazer muito exercício de solução. Concentração, calcular as concentrações, os tipos de concentração, tá? Então, é uma aula muito, muito, muito importante. Se vocês não tiverem possibilidade de assistir a aula ao vivo, assistam ela o quanto antes gravada, tá? A aula de amanhã, sobretudo. A aula de hoje também, mas a aula de amanhã, sobretudo, tá? Vamos lá então, gente. Vamos falar de cadeias ramificadas. Primeiro, vamos lembrar que um composto ramificado, eu já tinha colocado aqui, deixa eu voltar um pouco no slide. Vamos voltar aqui. Esses são os slides da semana passada. Ó. Na semana passada, a gente estava discutindo o problema da numeração da cadeia, né? Numerar uma cadeia é uma forma que a gente criou, que se criou na nomenclatura orgânica, para você localizar coisas. Que tipo de coisas a gente localiza numa cadeia? Grupo funcional, insaturações e ramificações. Então, a aula de hoje, ela vai nos ensinar não necessariamente a numerar, porque a gente já sabe numerar, embora a gente vá repetir esse slide de novo, tá? Mas a gente vai aprender a dar nome para esse tipo de estrutura aqui, tá bom? Beleza? Então, é basicamente isso. E vamos discutir um pouquinho a nomenclatura do benzeno também, o sistema de ortometapara que a gente tem no benzeno, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Nomenclatura de compostos ramificados. Opa, peraí.
Então, nesse primeiro slide, a gente vai falar das regras básicas, tá? Então vamos lá. Regra básica. O nome de um composto ramificado, ele vai ser formado por duas palavras. Duas palavras. Essa é a grande novidade, tá? Então, até a aula da semana passada, a gente usava uma palavra para definir o nome do composto. Só que agora, como o composto é ramificado, a gente vai expandir um pouco essa regra, tá? Como que funciona essa história? O nome do composto, ele vai ser formado por uma primeira parte, seria um pré-nome, vamos dizer assim, nem sei se essa expressão é muito correta, mas enfim, tá? Que é o nome da ramificação. Ramificação. E o segundo nome é o nome da cadeia principal, tá? Então começam a surgir aqueles nomes, né? Tipo, metilpropano, etilbutano, tá? O nome da cadeia principal, ele segue o padrão IUPAC. É isso. Prefixo mais infixo mais sufixo, tá? Lembrando que o prefixo está associado ao número de carbonos. Opa. O infixo está associado à presença de ligações duplas, triplas, ou não, né? Ou simples só. Ai, peraí, tô coçando aqui. E o sufixo, gente, depende da função orgânica. Depende da função orgânica, né? Como a gente está trabalhando dentro do universo dos hidrocarbonetos, nós vamos trabalhar só com o sufixo "o" para a aula de hoje, tá? A ramificação é que tem novidade. O nome da ramificação termina sempre em "il". Você tem um prefixo mais "il", tá? Uma das coisas que a gente vai discutir, que eu acho que é a parte mais difícil da aula, é o que é uma cadeia principal. O que é uma cadeia principal? Como que eu determino o que eu chamo de cadeia principal e o que é ramificação? Então, primeiro, eu vou fazer um exemplo bem simples, tá? Bem simples. E aí, a partir do exemplo simples, a gente vai definir os critérios para você escolher uma cadeia principal. Então, aqui tem critérios. Tem critérios. Tá? E é sobre. Essa é a parte que pega um pouquinho mais, tá? Mas não é nada muito difícil. Então, vamos pegar um exemplo de uma cadeia ramificada. Vou pegar um aqui, ó. Só para hidrocarboneto, tá? Por enquanto. Tá aqui. Só que é uma cadeia ramificada. Vamos atentar, né, para uma questão que a gente falou acho que na segunda aula, ou na primeira, né? Cadeias ramificadas são cadeias que contêm várias extremidades. Nesse caso, eu tenho uma cadeia com três extremidades, certo? É, Essas extremidades, né, de carbonos, a gente chama de carbonos primários. Então, esse aqui é um carbono primário. Carbono primário, para quem não lembra, é o carbono que está ligado a um outro carbono. Ele faz quatro ligações, mas ele tem um carbono vizinho.
a ele, tá bem? Observa que na minha cadeia de 4 carbonos, né? A gente tem aqui um carbono terciário. Outro nome, ó. Os nomes ítios. Esse aqui é um carbono terciário. O carbono terciário, ele tem esse nome porque ele tem 3 carbonos vizinhos. Vizinhos. Tá bem? 3 carbonos vizinhos. Então, carbono primário, um carbono vizinho. Carbono terciário, 3 carbonos vizinhos. Para uma cadeia ser ramificada, gente, ela precisa ter pelo menos um carbono terciário. Pelo menos um carbono terciário. Pode ter quaternário? Pode. Mas pode ter terciário também. Tem que ter terciário também, tá? Muito bem. O que a gente faz para uma cadeia ser chamada de principal? A princípio, o que você vai fazer? Você vai olhar para essa cadeia e vai escolher 2 extremidades. Você escolhe 2 carbonos primários. Eu vou escolher aqui, ó. Eu vou pegar esta parte aqui, vendo, ó? Esta parte aqui, e vou chamar de cadeia principal. A parte que está em roxinho, tá? Tudo que ficar de fora da cadeia principal, então isso aqui é a cadeia principal. Tá? Automaticamente, como a cadeia é ramificada, tem uma parte dela aqui, ó, que ficou para fora da principal. Isso aqui eu chamo de ramificação. Ramificação. Tá bem? E aí o que eu vou fazer? A partir dessa situação, eu vou dar nome para as 2 coisas. Tá? A palavra principal do nome se refere à cadeia principal. Então eu tenho aqui uma cadeia principal, ó, contendo 3 carbonos, 3 carbonos. Então eu vou usar o prefixo prop, certo? Só temos ligações simples entre os carbonos. Então eu vou chamar a cadeia principal de propano. 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 Tá aí, esse é o nome da cadeia principal, tá? O nome da ramificação, gente, ele vem antes da palavra propano. Ele vem antes, ele é anterior, tá? Como que funciona? O prefixo é para o número de carbonos, match. Match. Só que para você identificar que isso é uma ramificação, o que a IUPAC manda você fazer? Manda você colocar a terminação "il". Il. Então você cria o nome de uma ramificação. A ramificação se chamará metil. Então você vem aqui e escreve bem antes do nome aqui, ó. Metil propano. Tudo junto, tá? Na aula da semana passada, eu tinha comentado com vocês que as regras de nomenclatura, há mais ou menos uns 10 anos, sofreram uma atualização. Então, dependendo do exercício que você vai fazer, pode ser que você ainda encontre o sistema um pouco mais antigo. No sistema antigo, você separava o nome da ramificação por hífen. Então, você escrevia assim, ó, metil propano. Propano. Tá vendo? Metil propano. Tá? Isso aqui é o atual. O nome coloridinho é o atual. Tá? O mais antigo é esse aqui com o hífenzinho separando aqui. Tá bom? Vamos pegar um outro exemplo. Ainda bem fácil, tá? Sem nenhum problema de numeração ainda. Ó, vamos colocar um assim agora. Peraí.
Aqui. Opa. Vou pegar uma bem simplesinha. Aqui. Hum. Ó. Aqui nós temos uma cadeia com duas ramificações. Aqui nós já temos um carbono quaternário. Ó. Este carboninho aqui do meio, ó, ele é quaternário. Tem quatro carbonos vizinhos. Se o carbono é quaternário, gente, automaticamente a tua cadeia ela não tem uma, mas duas ramificações. Então você teria, pega duas extremidades, percorre ela de ponta a ponta, tá? E aí você passa a ter duas ramificações. Olha uma aqui e outra aqui. Nesse caso, as duas ramificações são iguais. Em cada uma delas contém um carbono. Então eu vou escrever assim, ó, dimetilpropano. Dimetilpropano, tá? Então pode acontecer, à medida que a cadeia vai ficando mais complexa, que você tenha várias ramificações. Elas podem ser ramificações iguais, como nesse caso, né? As duas teriam o mesmo nome, metil e metil, então eu vou chamar de dimetil, tá? E pode ser que elas sejam diferentes, que aí depois a gente vai ver como que dá nome nesse caso. Tudo bem? Beleza? Isso aqui é o básico, é arroz com arroz, não chega nem a ser arroz com feijão. Só que tem alguns questionamentos aqui que nós precisamos fazer. Quando eu falei da cadeia principal, não sei se vocês lembram aqui, há poucos minutos, eu falei assim: olha, você pega duas extremidades e percorre de ponta a ponta. Você vai ter uma cadeia principal. Só que a questão que se levanta é a seguinte: quais extremidades eu devo pegar? Eu devo pegar sempre as extremidades que estão na horizontal? Ou será que eu pego na vertical? Então, qual é o problema? Eu preciso padronizar essa escolha da cadeia principal. E para isso existem regras, tá? Então, fazendo uma pergunta aqui. Nesses dois exemplos, não é necessário numerar em que carbono está a ramificação? Tá, é uma boa pergunta. Não, nesse caso não. Sabe por que não? Pensa comigo assim. A cadeia chama propano, não é? Vamos voltar aqui no. Aqui, ó. Olha para esse nome aqui. Propano. Ô, gente, uma cadeia que se chama propano, ela tem quantos carbonos? Três. Se você diz que numa cadeia de três carbonos tem uma ramificação, é óbvio que ele está no meio. Quer ver um exemplo? Cuidado, ó. Cuidado. Olha para isso aqui. Talvez isso vá te ajudar a entender o porquê que eu não numerei. Ó, olha para isso aqui. Cuidado, gente. Sabe por quê? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui não é ramificação. Escrevi aqui, ó. Não é ramificação.
Conseguem perceber isso? Por que que nesse caso isso não é ramificação? Porque a cadeia só tem duas pontas. Não é porque você desenha um negócio. Eu sempre costumo dizer o seguinte na aula: eu falo assim, gente, não é porque você desenha uma coisa pendurada que ela é ramificação. Muito cuidado. O nome disso aqui é butano. Então, escrever 2-metilpropano, colocar um 2 aqui, ó, no nome, não é necessário. Porque não existe o 1-metilpropano. Não existe o 1-metilpropano. É claro que quando a cadeia for maior, eu tenho que numerar. Por exemplo, se a cadeia tivesse 5 carbonos, eu já precisaria numerar. Com 4 eu não preciso ainda, tá? Então a numeração, ela surge quando é necessário. Quando é necessário, tá? Beleza? Ó, não entendi. Como que eu vou saber que está pendurado? Pois é, por isso que eu falei. Só está pendurado, né, que é ramificação, na verdade, se ele tiver um carbono terciário ou quaternário. Sabe um jeito bom de você perceber isso, gente? Se a cadeia tem mais de duas pontas. Dá uma olhada aqui, ó. Essa cadeia aqui, ó, ela tem uma ponta e outra ponta. Só que não é ponta, ó. Isso daqui é carbono secundário. Para ter ramificação, a cadeia precisa ter bifurcação. Bifurcação. E só tem bifurcação se tiver carbono assim, ó. Deixa eu desenhar ele em azulzinho aqui, ó. Vamos destacar ele em azul. Ó. O que que é uma bifurcação? Isso aqui, ó. Tá vendo uma bifurcação aqui, ó? Ou aqui, tá vendo bifurcação? Tá? Isso aqui, ó, não é bifurcação. Então isso aqui não tá pendurado. Na verdade, está pendurado, mas não é ramificação, tá? Dá uma olhada nessa molécula aqui, ó. Veja se vocês concordam com isso. Olha para essa molécula aqui, ó. Olha para essa molécula aqui, ó. Essas duas moléculas aqui, gente, elas são iguais, ó. É a mesma molécula. Você só desenhou ela tortinha. Você só fez assim, ó. Em vez de você desenhar ela, a primeira, essa daqui de cima, ó, ela tá assim, ó, dobrada. A de baixo, ela tá reta. Percebem? Então, isso aqui não é ramificação, beleza? Por isso que é importante ter essa distinção, né, do que eu chamo de carbono terciário, do que eu chamo de carbono quaternário, né? Se você olhar para essa cadeia aqui, ó, esse carbono aqui é primário e esse aqui também é primário. Esse carbono é secundário e esse é secundário, tá? Então, vamos repetir isso várias vezes. Para ter ramificações, eu preciso ter carbonos terciários ou quaternários, ou os dois juntos, tá? Beleza? Não sei se ficou claro isso ainda, ou se precisa de mais clareza, tá? Para quem tinha perguntado aqui, né, por que que eu não numerei, também não sei se ficou claro isso. Qualquer coisa me intervenham aqui de novo, tá? Beleza? Podem tirar print, por favor. Agora nós vamos discutir os critérios para escolher a cadeia principal. Então, eu identifico que a cadeia é ramificada. Como é que eu identifico? Com a bifurcação, ou se preferir, né, do jeito mais formal, com carbono terciário ou quaternário. Identifiquei que a cadeia é ramificada. Qual é o próximo passo? Como é que eu identifico a cadeia principal? Tá bem?
Então vamos lá, deixa eu trocar aqui o slide. Ops. Ah, claro, não vai precisar. O que uma cadeia principal tem que ter? O que uma cadeia principal tem que ter? Bom, se a cadeia principal tem que ter, qual é a primeira coisa que ela tem que ter? Maior grupos, maior número de grupos funcionais possível. Vou dar um exemplo. Quer ver um exemplo? Imagine que você tenha isto aqui, ó. Dá uma olhada nessa cadeia. Pensa comigo assim, gente. Olha o primeiro. Olha o carbono terciário aqui, ó. Olha o carbono terciário aqui, gente. Chora cavaco, ó. Tá vendo a bifurcação ali? Então, a cadeia é ramificada. Você concorda que se eu escolher duas extremidades, eu sempre vou ter três carbonos? Veja, ó. Olha para isso aqui, ó. Três carbonos, certo? Horizontal. Posso fazer assim, ó. Olha o L, aqui de ponta cabeça. Três carbonos. E a terceira possibilidade, três carbonos. Concorda que qualquer sequência que eu pegue vai dar três carbonos? Qual sequência eu devo pegar obrigatoriamente? A que tem mais grupos funcionais. Ou seja, olha o grupo funcional aqui, olha o grupo funcional aqui. Então eu tenho que pegar essa sequência aqui, ó, gente. Essa daqui, ó. Essa daqui. Tudo bem? Beleza? Por enquanto, a gente não vai usar essa regra. Por quê? Só tô dando nome para hidrocarboneto. Só estou dando nome para hidrocarboneto. Quando a gente tiver com um grupo funcional, aí a história é outra. Segunda coisa que você tem que olhar: a cadeia principal deve ter o maior número de insaturações possível. Presta atenção aqui, porque eu acho que vai ter gente bugando. Pela minha experiência de professor, vai ter gente bugando. Quer ver? Ó, imagina uma cadeia assim. Peraí, peraí que eu já estou vendo que tem gente perguntando coisa que já atendo vocês, tá? Deixa eu só desenhar aqui. Ó, dá uma olhada. Deixa eu ver uma pergunta aqui, peraí. Prof, eu não entendi. Pode explicar de novo? Posso, posso explicar de novo. Eu tenho que escolher uma sequência de carbonos, não tem? Então acompanha aqui meu laser, ó. Se eu pegar a primeira sequência, ó, um carbono, dois, três. Tá vendo isso aqui? Por que que eu não posso pegar isto como cadeia principal?
Se eu pegar isso aqui como cadeia principal, gente, eu estou deixando um carbono com OH para fora. Tá vendo? Ó? Olha bem para onde eu estou apontando aqui, ó. Isso aqui não pode ser cadeia principal. Por quê? Porque se isso aqui for cadeia principal, tá vendo esse carbono aqui de fora? Esse que ficou para fora? Isso aqui seria uma ramificação, não é? Se isso aqui fosse uma ramificação, o grupo funcional estaria preso numa ramificação. Grupo funcional não pode estar em ramificação. Ele tem que estar sempre numa cadeia principal. Então, por exemplo, eu sou forçado a escolher essa sequência aqui, ó, como cadeia principal. Por quê? Porque na hora que eu escolho isso aqui, ó, como cadeia principal, o grupo OH ele fica preso num carbono da cadeia principal e o outro OH aqui, ó, fica preso no outro carbono da cadeia principal, né? Olha só, olha o problema que eu teria. Deixa eu apagar um negócio aqui, rápido. Ó. Olha o problema que eu teria se eu escolhesse isso como principal, ó. Se eu escolhesse isso como principal, você concorda comigo que isso aqui seria ramificação, ó? E aí eu estou violando a regra. Por quê? Porque eu não posso ter nenhum grupo funcional preso a uma ramificação. Tudo bem? Não sei se vocês têm clareza, gente, do que é um grupo funcional. Grupo funcional é tipo H, C dupla O, tá? Átomo de cloro. Na cadeia principal tem que estar tudo isso grudado. Então, isso aqui que vocês estão vendo, olha, esse desenho ele está errado. Agora, se eu fizer diferente, vou apagar. Apaga. Ou te fazer aula na lousa digital, é que você apaga e fica tudo de boa, né? Ó. Agora veja, ao invés de eu escolher aquela como principal, eu vou escolher essa, ó. Ó, cadeia principal. Porque ao escolher esse como cadeia principal, ó, estão perguntando aqui, professor, mas se pega a cadeia principal, a ramificação não vai junto? A ramificação ela está sempre junto, mas ela não é a cadeia principal. Porque você tem que dar nome a partir de alguma coisa. A cadeia principal, gente, é como se fosse o tronco do nome. O tronco. Pensa numa árvore. Então, por exemplo, isso aqui é uma ramificação, ó. A ramificação ela está sempre grudada em alguma coisa. Isso aqui é uma ramificação. Isso é uma ramificação. A questão é a seguinte: numa ramificação só pode ter carbono. Não pode ter nenhuma outra coisa que não seja carbono. Não pode ter OH, não pode ter nitrogênio, não pode ter cloro. Nenhuma coisa diferente de carbono pode estar numa ramificação. Por isso que é importante. Então, quando eu falo assim, a cadeia principal tem que ter todos os grupos funcionais, o que eu estou dizendo nas entrelinhas? A ramificação é só carbono. Tudo bem? Acho que agora deu para ter uma certa clareza, né? Tá? Beleza? Já perceberam que o negócio é meio punk, né? Orgânico é fácil. Vai sonhando, né? Vai sonhando. Tá, agora vamos falar das duplas. Duplas e triplas. Dupla e tripla é o que eu chamo de insaturação, não é? Dupla e tripla é o que eu chamo de insaturação. Primeiro, eu quero que vocês percebam o seguinte: essa cadeia, ela é ramificada. Ela é ramificada, certo? Olha o carbono terciário de novo. Chunks, ó, olha ele aqui. Então eu tenho uma extremidade aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Uma extremidade
Eu tenho uma outra extremidade aqui e eu tenho uma terceira aqui. Tem que escolher duas para pegar uma principal, não é? Qual que é o problema? Vamos lá. Primeiro eu vou fazer o jeito errado. Errado, errado. Presta atenção, errado. Errado, errado. Por que que esse jeito está errado? Porque as duplas também não podem ficar penduradas. Dupla não pode ficar pendurada. Se eu pegar essa cadeia principal, eu deixo uma dupla de fora. Tá vendo? Ó? Eu tenho que pegar uma principal de tal maneira que as duplas façam parte dela. As duas duplas. Então, quando eu falo assim, que a cadeia principal precisa ter o maior número de insaturações possível, o que que eu estou querendo dizer? Dupla, tripla não pode ficar de fora. Que nem o grupo funcional. Que nem o grupo funcional. Então, apaga, tá errado. E aí, eu sou forçado a pegar essa daqui como principal, ó. Isso é a cadeia principal. Peraí, deixa eu colocar de branco para ficar igual o desenho do outro. Senão começa a misturar a cor, dá ruim. Ó, isso aqui é principal. Tudo que ficou pendurado, ó, é ramificação, tá? Eu não sei se vocês percebem que se o examinador quiser, ele ferra a nossa vida. Porque quanto mais complexa for a molécula, mais difícil é para você determinar essas coisas, tá? Por isso que eu falei para vocês no começo do assunto, e eu volto a insistir. Nós não vamos aprofundar. Isso aqui, gente, é o nível mais superficial da coisa e já é complicado, tá? Então, ó, o que que não pode ficar de fora da cadeia principal? Duplas, grupo funcional, duplas, triplas, são estruturações. Agora, pode acontecer da cadeia não ter nada disso. A cadeia não tem dupla, a cadeia não tem tripla, a cadeia não tem grupo funcional. Ou seja, é o hidrocarboneto mais simples que tem. Aí, se você não tiver nada para priorizar, nada, 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 você vai pelo maior número de carbonos possível. Maior número de carbonos possível. Sim, você só fica sabendo dessa. Essa não é a primeira prioridade. Vamos pegar um exemplo. Vamos lá pegar um exemplo. Peraí. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo? Essa cadeira ela é bem simples. Tipo, ela é ramificada, ok, ela é ramificada, só que ela é bem simples. Tá? Não tem dupla, não tem grupo funcional, não tem tripla. Então você escolhe pelo tamanho. Então faz comigo aqui, ó. Acompanha meu laser, ó. Se eu pegar a horizontal, tá vendo, ó?
ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Se eu pegar essa daqui, ó, que parece um L de ponta cabeça, ela tem 1, 2, 3, 4. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Tá. Se eu pegar essa daqui, ó, essa, tá vendo essa daqui, ó? Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a cadeia principal. É a que tem maior número de carbonos possível. E ainda tem umas outras regras, tá? É que eu não vou entrar muito nessa discussão. Então, isso aqui seria a cadeia principal, tá? Isso é uma cadeia principal, beleza? E aí passemos a ter isto aqui como ramificação. Ramificação. Beleza? Ah, gente, a gente só vai ter clareza disso à medida que praticarmos, tá? Não criem a ilusão de que você ouviu isso e ok. Não é assim, tá? O que que vai acontecer? Qual é a vantagem desse assunto? Toda vez que eu desenhar uma molécula, nós vamos pôr nome. Isso vai acontecer para todas as funções, não só para hidrocarboneto. Então, tipo, daqui duas, a gente vai ficar umas 2 ou 3 semanas praticando isso. Pum, 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 pum. E aí, na aula de isomeria, de novo, pum, pum, pum. Então, tipo, é uma coisa que você aprende com o tempo. E, ó, outra dica: não estude este assunto. Não perca seu tempo estudando ele, porque você vai aprender fazendo isso comigo. Você não perca uma tarde inteira fazendo isso. Até porque, gente, eu vou contar para vocês uma coisa. Se você procurar exercício de nomenclatura na internet, dificilmente você vai achar coisa. A não ser que seja lista de exercício de escola, tá? Não gastem o tempinho precioso de vocês estudando isso aqui. Vocês têm coisas muito mais complexas e muito mais coisas importantes para estudar, tá bom? Beleza? Vamos praticar um pouco? Vamos praticar? Podem tirar print, por favor. Vamos lá. Vamos começar. Pronto. Por enquanto, a gente não vai colocar função. De novo, falando isso. Não vamos colocar função. Só vamos colocar dupla, tripla, tá? Que daí a gente pode discutir melhor. Tá aí. Temos aqui uma cadeia ramificada. Bom, como não tem nada de especial na cadeia, o que eu preciso priorizar é o tamanho. Então, se não tem nada de especial na cadeia, eu preciso só priorizar o tamanho, certo? Então, vamos lá. Vamos priorizar o tamanho. Ó, a maior sequência que eu consigo pegar é essa daqui, ó. Peraí, de novo, eu tô fazendo a mesma coisa, presta atenção. Ó, eu vou circular de branco a cadeia principal. Tá aqui, beleza? Pela nomenclatura da IUPAC, a cadeia principal, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então eu vou chamar de hexano. Hexano. A ramificação
tem um carbono. Então, eu vou chamá-la de metil. Metil. Então, o nome ficaria metil hexano. Tá vendo que ficou um H junto aqui? Para não ficar metilhexano, eu tiro o H maldito e fica assim, metilhexano. Metilhexano. Tá? Tudo junto, embora que pareça que tem um espaço, tá? Mas na verdade é junto. Agora sim, eu tenho que dizer onde está o metil. Porque ele poderia estar nesse carbono aqui, ó. Ele poderia estar nesse carbono aqui. Poderia estar nesse aqui também. O metil, gente, ele só não pode estar no primeiro carbono. Veja se fica claro isso para vocês. O metil só não pode estar no primeiro carbono. Porque se o metil estiver no primeiro carbono, ele não é ramificação. Tudo bem? Então eu vou numerar. O que que a regra de numeração pede para fazer? Escolha a extremidade mais próxima daquilo que você quer numerar. Escolha a extremidade mais próxima daquilo que você quer numerar. Ora, eu quero numerar o metil. Então, ó, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica 3 hífen metil hexano. Veja aonde eu coloquei o número 3. Veja aonde eu coloquei o número 3. Coloquei ele antes da palavra metil. Antes da palavra metil. Tá? E aí eu separo por hífen. 3-metilhexano. Tá? Beleza? Olha só a molécula que eu vou escrever para vocês aqui agora. Olha, essa daqui é bem famosa. Ó, ó. Cadeia tem um monte de extremidade. A cadeia tem um monte de extremidade. Não tem dupla, não tem grupo funcional. Então você vai pelo tamanho. Você vai pelo tamanho. E aí, muitas vezes, vai acontecer uma coisa muito curiosa. Nesse caso aqui, gente, a maior cadeia que você consegue determinar é uma cadeia de 5 carbonos. Acompanha comigo com bastante atenção o meu laser, ó. Ó, um carbono, dois, três, quatro, cinco. 5 carbonos. 5 carbonos com 3 ramificações. 5 carbonos com 3 ramificações. Eu poderia pegar uma outra, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 5 carbonos com 3 ramificações. 5 carbonos com 3 ramificações. Quer ver uma outra? Olha essa daqui, ó. Aqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5. Fica assim, ó. 5 com 3 ramificações. Qual eu pego? Qualquer uma. Tem outras, quer ver? Ó? Olha essa daqui, ó. 1,
2, 3, 4, 5. Tem situações em que nem se você quiser você erra. Mas eu posso pegar qualquer uma? Pode. Vai dar o mesmo nome, gente. Vai dar o mesmo nome. Quer ver? Eu vou pegar uma bem doida. Porque a maioria das pessoas pega a horizontal. Essa daqui, ó. Mas não tem problema. Eu vou pegar outra, quer ver, ó? Vou pegar essa daqui, ó. Ó. Olha que beleza. Tá vendo? Peguei. Agora, vamos lá. Vamos lá. Ô, gente, quem é o carbono um? Ou é o carbono de cima, ou é o de baixo. E aí? Palpites. Quem é o nosso carbono um? Se você tiver dúvida, quem é o carbono um, faz um teste. Faz um teste. Por exemplo, ó, se eu escolher o de cima como um, fica assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Bem? E aí eu teria quais ramificações? No carbono 2 eu tenho metil, 2 eu tenho outro metil, e no carbono 4 eu tenho o terceiro metil. Então, olha o nome do monstro. 2,2,4. Tá vendo? Eu repito o número 2 e escrevo assim, ó, trimetil, tá? Cuidado com os significadinhos de cada coisa. O 2, 2, 4 são os números onde estão os grupos, as ramificações, tá? Como você tem ramificações de mesmo nome, você usa tri, tá? Beleza? Os metis são aqueles que ficam fora da cadeia principal? Exatamente. Exatamente. Tá? É o que está em amarelinho ali. E aí você vem com o nome da cadeia principal em si, pentano. Olha lá. 2,2,4 trimetilpentano. Tudo bem? Agora, uma coisa importante de eu frisar. Eu vou desenhar de novo essa molécula, tá? Vocês vão me desculpar, mas eu vou desenhar de novo. Danilo, por que que você não começou numerando de baixo para cima? Por que que eu não começo numerando de baixo para cima? Ó, imagina o seguinte, eu vou lá, escolho a cadeia principal, ó. Vendo? Aí eu tenho metil, ó, ramificação para fora, ramificação para fora e ramificação para fora. Trimetil, certo? Perceba que no primeiro caso, que é o caso correto, eu numerei de cima para baixo, certo? Por que que eu não faço ao contrário, ó? Um, dois, três, quatro e cinco. Pelo seguinte,
Se você numerar de baixo para cima, como a gente está sugerindo, ó, esse aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo isso aqui, ó? Se você fizer essa numeração, como que vai ficar o nome do teu composto? Vai ficar assim, ó. 2,4,4. Tá vendo? Porque como você foi de trás para frente, de baixo para cima, esse aqui é o carbono 2, ó. Aqui é o 4 e o 4. Trimetil. Tá vendo? Isso tá errado. Isso aqui tá errado. Porque o que que a regra faz? Ela diz o seguinte: o jeito certo, ele tem que me dar os menores números possíveis. Ó, 224, 244. Menores números. Na aula da semana passada, eu brinquei com vocês, na verdade brinquei não, eu falei que essa regra é chamada de regra dos menores números. O jeito certo é aquele que te dá os menores números possíveis. Isso explica por que que na cadeia de cima, nessa daqui, ó, nessa primeira cadeia aqui, ó, por que que eu comecei a numerar da esquerda para a direita? Numerando da esquerda para a direita, o metil está no carbono 3, ó. Tá vendo? Olha aqui, no carbono 3. Se eu fizer essa numeração da direita para a esquerda, o metil estaria no carbono 4. Percebe? Então, toda vez que você tiver dúvida se você numerou certo ou não, tenta do outro jeito. Se você perceber que um jeito está maior número e o outro está menor, o jeito menor é o certo. Menores números possíveis. Tudo bem? Beleza? Difícil, né? Para quem nunca viu isso, para quem não teve tempo de estudar isso aqui é bem estranho. Demora para você acostumar. Demora para você acostumar. Podem tirar print, por gentileza. Buenas. Então agora, vamos pegar mais alguns exemplos, começando a inserir algumas outras coisas na cadeia, tá? Então agora eu vou colocar uma cadeia aqui, assim, ó. Ah, CH, dupla. Não, peraí, deixa eu colocar CH2. Peraí. Calma. Vou colocar um CH2 aqui. Daí que eu vou colocar um CH, dupla, CH, tá bem? Daí um CH aqui, mais um CH2 aqui, mais um CH3, tá? E aqui eu vou colocar um CH3. Pronto. Assim ficou legal. Tá. Deixa eu só ver se não tem carbono errado. Não, acho que está tudo certo. Pronto. Então aqui a gente tem uma cadeia com uma dupla, vendo? E aqui eu tenho um carbono terciário, ó, o que indica que nós temos ramificação. Tudo bem? Muito bem. Eu vou ter que determinar a cadeia principal. O que que não pode ficar fora da cadeia principal? A dupla. Então, eu tenho que pegar. Ah, peraí, deixa eu colocar. Peraí, tive uma. Senão não vai dar o que eu quero. Eu quero fazer uma coisa com uma outra coisa aqui. Ai, Danilo, calma.
Pronto. Assim. Ó, tá? Põe mais um carboninho aí no seu desenho. Então, ó, eu tenho uma dupla e uma ramificação, tá? Só que, na verdade, eu preciso escolher a cadeia principal. A cadeia principal precisa ter a dupla. E ela tem que ter a dupla com o maior número de carbonos possível. Então, eu vou escolher essa daqui como principal, ó. Desce, sobe e faz isso aqui. Ó, tá? Isso é a cadeia principal. Ah, Danilo, por que que você não pegou a horizontal? Por que que eu peguei a dobradinha e não peguei a horizontal? Porque eu quis. Porque se eu pegasse do jeito que eu peguei aqui, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá vendo? Sete. Aqui, ó. Se eu pegar a horizontal, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dá na mesma. Aí começou do contra, claro, o chato Satanares. Eu peguei a deitada, só para fugir um pouco do lugar comum. E aí eu tenho aqui, ó, uma ramification. Agora eu tenho que numerar. E aí fica a dica. Fica a dica. Como é que eu numero uma cadeia principal se eu tenho dupla e ramificação? Você tem que priorizar a dupla. Você tem que priorizar a dupla. Então, eu faço um teste. Eu tenho aqui, ó, um, dois, três. Então, se eu vier da esquerda para a direita, a dupla aparece no carbono 3. Tá vendo? A dupla aparece no carbono 3. Se eu vier daqui de baixo, ó, um, dois, três, quatro. Tá vendo? E percebem que aqui eu tenho que numerar por conta de duas coisas. Por conta de duas coisas. Aí eu vou voltar ao slide, gente, da semana passada. Vocês vão me desculpar aqui, ó. Eu vou voltar um pouquinho. Ó, ó. Olha para esse exemplo aqui, ó. Esse aqui de baixo, ó. Ele vai dar uma clareza para vocês. O que devemos priorizar na numeração? Primeiro, grupo funcional, se tiver. Por enquanto não tem. Depois, duplas. E depois insaturações e ramificações. Então, ó, aqui nessa cadeia você tem uma dupla, tá vendo a dupla aqui, ó? E tem uma ramificação. A ramificação, ela está mais próxima da extremidade da direita, tá vendo? A dupla está mais próxima da extremidade da esquerda. Então, como existe uma prioridade, eu vou atender a prioridade que é a dupla. Então, voltando àquele caso que a gente estava fazendo agora, ó, opa, aqui, ó. Então a numeração fica assim, ó. Carbono um, 2, 3, 4, 5. Opa, vixe, começou. Começou a fritar. 5, 6 e 7. Agora eu dou nome. Observem agora que a minha ramificação contém dois carbonos. Ela não tem um carbono. Ela tem dois. Dois. Hum.
Então, pela nomenclatura, a ramificação tem que começar com et, dois carbonos, e terminar com il. Etil. Tá vendo? Etil. Não é mais metil. Aí tem muito aluno que pergunta assim para mim, Dan, eu não posso escrever dimetil? Não, não. Dimetil seriam duas ramificações com um carbono. Percebe essa distinção? Duas com um carbono seria dimetil. Aqui eu tenho uma com dois carbonos. Então ela fica etil, tá? Então, vamos dar nome para o trem. Ó, fica assim, nomenclatura da criança. 5 traço etil seria a dupla não, a ramificação. Traço. Agora eu vou dar nome para a principal. Hept, porque são 7 carbonos. No carbono 3 eu tenho a dupla eno. Olha o nome do monstro. 5-etil hept 3-eno. Como o hept começa com H, eu posso ou tirar o H e juntar aqui, ó. Então ficaria assim, ó. 5 etilept, fica bizarro, 3-eno. Misericórdia. Ó, vendo? Fica bem esquisito, tá? Beleza? Tá aí. Vamos pegar um outro exemplo. É outro aqui, ó. Olha essa. Vamos lá. Quantos carbonos tem na cadeia principal, gente? Diz para mim aí. Pelo número de carbonos, eu já vou saber se vocês escolheram a cadeia principal certa. Quantos carbonos tem na cadeia principal? Pensa nas extremidades e prioriza o que for importante. Ó, se eu pegar a horizontal, essa aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vendo aqui, ó. Só que se eu pegar essa daqui como principal, eu deixo uma dupla de fora. Eu não posso deixar a dupla de fora. Se eu pegar essa daqui, ó, esta daqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela é até maior, tá vendo? Mas aí eu deixo a dupla de fora. Como eu não posso deixar duplas de fora, eu vou ser obrigado a escolher essa daqui, ó. Isso é a cadeia principal. Isso é a cadeia principal, tá? Beleza? Tá, nesse caso,
Tudo isso aqui vira ramificação. Percebe que a ramificação ficou maior? Ficou maior ainda. Agora, a minha ramificação, ela tem 3 carbonos. 3. Então, eu vou chamá-la de prop, que são 3, né? E a terminação il. Então, vai virar propil. Propil. Beleza? Agora, eu vou ter que numerar a cadeia principal. Porque eu tenho 2 duplas e o propil. Tá? O que vai acontecer nesse caso? Eu tenho que priorizar as duplas. Só que para priorizar a dupla, veja o que eu posso fazer. Eu faço 1, 2, 3 e 4. E nesse caso, eu teria uma dupla no carbono 1 e uma outra dupla no carbono 3. Percebem isso? 1 e 3. 1 e 3. Agora, e se eu fizer assim, ó, de baixo para cima? 1, 2, 3 e 4. Eu também tenho a dupla no carbono 1 e 3. Ó, ó. 1 e 3 no roxinho. Ou 1 e 3 no verdinho. Qual eu devo escolher? Ah, tanto faz. Tanto faz. Então, se tanto faz, agora eu priorizo a ramificação. Agora eu priorizo a ramificação. Qual é a ponta que fica mais próxima da ramificação? Não é a ponta de cima? Então, nesse caso aqui, embora tenha duplas, eu vou priorizar a ramificação. Pois, para as duplas é indiferente. Vocês estão percebendo que o negócio vai ficar, é um buraco sem fundo? O negócio é um buraco sem fundo. Quanto mais coisas você vai colocando no negócio, vai surgindo mais detalhezinhos. Então, vamos dar nome para criança. Eu começo escrevendo assim, ó. 2, tracinho, propil. 2 propil. Agora eu começo a dar o nome da cadeia principal. A cadeia principal, ela tem 4 carbonos. Então eu já emendo aqui com o but. But. Só que eu tenho que dizer que tem 2 duplas. 2 duplas. Então eu escrevo assim, ó, but, vou botar um hífen aqui, e aí eu escrevo aqui no meio do nome 1,3, opa, peraí, 1,3, então fica 2 propil but, 1,3, e aí eu coloco que tem 2 duplas. Então eu escrevo de em, tá vendo? De em, 2 duplas. But 1,3 dieno. E põe o O para hidrocarboneto. Tá? Aqui eu ainda posso fazer de outro jeito. Se você não quiser colocar o número aqui no meio, você escreve assim, ó. 2 propil traço 1,3 traço butadieno.
tá? Tem um Azinho aqui, ó, para melhorar a fonética da palavra, né? Butadieno. Então fica 2-propil 1,3 butadieno. Tudo bem? Tá aí. Podem tirar print. Podem tirar print. Para nós encerrarmos essa parte de ramificadas, eu queria colocar alguns casos de ramificação em cadeia fechada. Ramificação em cadeia. Porque até aqui, nos exemplos da aula de hoje, a gente trabalhou com cadeia aberta. Cadeia aberta, cadeia aberta, cadeia aberta. Certo? Como que a gente procede quando a cadeia é fechada? Então vamos lá. Então, vou escrever aqui, ó, ramificações em ciclos. Aqui é bem tranquilo, tá? Quer dizer, não sei. Primeiro, que para você ter um ciclo, você precisa ter 3 carbonos no mínimo, certo? Então, vamos lá. Caso mais simples. Ciclo com uma ramificação. Ciclo com uma ramificação. Quando o teu ciclo tem uma ramificação, gente, você não precisa numerar. Não importa onde ela esteja, aquele sempre será o carbono 1. Então, por exemplo, neste caso aqui, ó, quem é a cadeia principal? A cadeia principal é o ciclo, porque ele tem mais carbonos do que o metil, tá vendo? Tá? Então eu tenho isso, ó. O nome do composto vai ficar assim, ó. Primeiro você dá o nome do ciclo, né? Então você escreve lá. Ciclo propano. Ciclo propano. Só que tem o CH3 aqui, chato, que é o metil. Então eu escrevo metil ciclo propano. Tudo bem? Tá? Quer ver um outro exemplo? Vou desenhar no bastão, tá? Vou desenhar no bastão. A gente desenhou alguns na aula da semana passada. Ó, vamos colocar um metil aqui e um aqui. Quando você tem ciclos com duas ramificações, gente, aí você tem que numerar. E aí o esquema é igual quando tinha duas duplas. Você escolhe um carbono como um e gira. Você pode girar no sentido horário ou anti-horário, desde que você tenha os menores números. Então, por exemplo, uma possibilidade aqui seria você escrever assim, ó. Esse aqui vai ser o carbono 1, esse aqui vai ser o 2, esse aqui vai ser o 3, esse aqui é o 4, esse é o 5 e esse é o 6. Tá vendo, ó? A cadeia principal é o ciclo, tá? E aí você escreve assim, ó. 1,3 hífen dimetil, que eu tenho aqui, ó, o metil e um outro metil,
tá? E aí vem o nome da cadeia, ciclohexano. Hexano, tá? E aqui, mais uma vez comentando, é um buraco sem fundo também. Por quê? Pode ter dupla na cadeia principal, pode ter uma dupla no ciclo, daí você tem que numerar pela dupla, tá? Tem vários pormenores. Por isso eu insisto, desculpa estar sendo muito repetitivo. A gente está operando num nível mais básico da coisa, e mesmo assim não é fácil. E quer ver um outro caso? Já para a gente encerrar, tá, gente? Já está quase no horário, já falta 10 minutos para acabar a aula. Eu não vou me estender mais muito, não. Olha o que pode acontecer. Olha o bafom. Olha isso. Agora, qual é o problema? Nos dois primeiros casos, a cadeia principal era o ciclo, não é? Aqui não. Aqui a cadeia principal não é o ciclo. Porque o ciclo parece um cabide, né? O negócio, né? Parece um cabide. Vocês repararam que o ciclo ele tem três carbonos? O ciclo tem três carbonos. E a cadeia principal tem cinco, a parte aberta, digamos assim. Então, nesse caso, a cadeia principal é isso aqui, ó. E o ciclo é a ramificação. Mano, e aí como vai ficar o nome disto? Eu vou numerar a cadeia, né? Eu vou numerar a cadeia. Peraí, ó. Eu vou numerar a partir daqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Porque daí fica a ponta mais próxima do ciclo, tá? Aí o nome da criança fica assim, ó. Dois, hífen. Como o ciclo é a ramificação, eu tenho que botar il no nome. Então fica, olha o nome que estranho. Ciclopropil 2 ciclopropil, e aí termina com a cadeia principal, que tem cinco. Então fica pentano. 2 ciclopropil pentano, tá? Então, o que que a gente vai vendo também nos ciclos? Nem sempre o ciclo é a cadeia principal. Nem sempre, tá? Beleza? É isso. Ah, eu tô sentindo a energia daqui. Perguntas. Quero saber se vocês têm alguma pergunta.